Olá, olá meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, que vai ao ar de segunda a sexta às 6h45, trazendo sempre a palavra do nosso querido e inesquecível benfeitor Emmanuel, o evangelizador do Brasil, através das mãos amorosas de Chico Xavier, o nosso médium maior, o nosso exemplo de conduta na seara espírita. A nossa proposta, gente, é divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo, sempre com o nosso Senhor Jesus, o modelo e guia, o Cristo de Deus para a Terra, o nosso mestre e nosso pastor. A obra, a codificação de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, não é? Que trouxe para nós o Consolador prometido por Jesus, e também a obra mediúnica de Chico Xavier, junto a um benfeitor como Emmanuel e outros tantos benfeitores, e também a própria vida do Chico, que é um modelo bem acabado da obra que ele nos trouxe, não é, gente? Então, para nós é uma alegria, nós estamos aí estudando com vocês, né? Com essas lições de Emmanuel. Estamos no livro Vida e Sexo, o capítulo 10 fala de filhos. O primeiro dia da nossa conversa, nós procuramos lá na obra de Allan Kardec, o nosso compromisso com essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, esses espíritos, né? Em que nós devemos lutar para que eles possam ter o progresso moral. Isso é o nosso objetivo e nossa função como pais e responsáveis, né? E depois Emmanuel entrou na questão do assunto da carência afetiva, do abandono afetivo, em que muitas vezes uma das partes do casal se vê submetida, alertando novamente que ninguém está na obrigação de sofrer agressões morais ou qualquer tipo de agressão, não é? Todos nós temos a liberdade de agir, não sem antes, ao observar que o relacionamento está adoecendo, nós temos um canal de diálogo para tentar consertar enquanto é tempo. Bom, agora ele vai falar de filhos. Agora nós entramos no parágrafo de filhos, que ele vai fazer um adendo, ou ele vai fazer uma parte aqui com relação a essa questão das crises no casal e do impacto dos filhos. Ele vai colocar um senão aqui que nós precisamos ficar atentos. Vamos lá. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima, ou seja, as leis da vida permitem que aquele que foi lesado possa restabelecer a sua harmonia da forma que decidir, não é? Emmanuel nos fala isso, nós possuímos esse direito, não é? Agora, ele diz assim, entretanto, estas mesmas leis da vida rogam sem impor, porque é importante nós recordarmos, a lei divina natural, ela não impõe, ela nos alerta as consequências dos nossos atos, mas não impõe nada. Sem impor àquelas vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar aos filhos. Então olha lá o que Emmanuel está nos falando, gente. Que apesar de tudo isso que ele já contextualizou, que ele já explicou, de como a carência afetiva, a falta dessas energias de um para com o outro, como isso muitas vezes conflita a pessoa intimamente, todo o direito que a pessoa tem de procurar reharmonizar-se perante a vida, tudo isso os benfeitores entendem. Mas a lei nos fala o seguinte, não é? Que nós não deixamos de ter o dever de amparar aos filhos. Notadamente, diz ele, se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo a compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade, ou seja, ainda mais os nossos filhos até a primeira infância. Nós devemos esta colaboração direta e presente a estes nossos filhos menores, porque são espíritos que ainda estão iniciando o seu processo de ligação com o corpo físico. Vocês sabem que até os 7 anos, segundo os benfeitores espirituais, a reencarnação não está concretizada, ela se concretiza por volta dos 7 anos. Tanto que os espíritos, muitas vezes reencarnados, as crianças, ainda estão mais ligados ao mundo espiritual do que à Terra propriamente dita, não é? Então Emmanuel vem nos reforçar essa responsabilidade, porque depois que o espírito atinge a puberdade, nós vamos ver com André Luiz
que aí se aciona certos mecanismos que o espírito vai tomando posse do seu patrimônio espiritual, vai se tornando mais ele e não o reflexo psicológico e afetivo dos próprios pais, não é? Ele vai sendo mais o que ele é. Então, a partir daquele momento, é lógico que ele vai assumindo o controle das suas próprias forças, não é? E o nosso trabalho como pais vai diminuindo, embora permaneça, né? O nosso amigo Vanderlei fala que filho só deixa de dar trabalho quando faz 70, 70 e poucos anos, até porque os pais normalmente não estão mais por aqui, mas continuam trabalhando do lado de lá. Então, traçará a compreensão dos problemas. Em sobrevindo semelhantes crises do casal, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida. E embora se reconheça culpado ou não, que se renda antes de tudo à desculpa incondicional ante o ofensor, fundindo nos corações os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual, no título de irmão ou irmã, de vez que somos todos espíritos imortais interligados perante Deus através dos laços da fraternidade real. Vejam só, gente. Então, Emmanuel vai nos chamar a atenção para que em tudo nós possamos aplicar as máximas do Evangelho. E aqui, aquele que for prejudicado numa situação do casal, para que ele possa exercer o perdão incondicional. Nos chama a atenção ele falar que a gente funde no coração, né, esses títulos ternos que nós tenhamos concedido à mulher ou ao homem com o qual nós convivemos, que através da confiança, da entrega à intimidade, nós possamos fundir isso no título de irmão ou de irmã, porque a fraternidade real é o objetivo de toda a lei de Deus que vai nos encaminhando para um dia nós sermos realmente irmãos uns dos outros, tá bom? Então nós vamos dar uma paradinha por aqui. Ele deu mais ou menos uma pincelada no assunto dos filhos, mas acho que só vai ficar mais claro quando nós terminarmos a lição amanhã, tá bom? Aguardamos vocês amanhã, se Deus quiser, então estamos aí de volta com mais uma dose de luz com Emmanuel. Uma feliz quinta-feira para todos. Obrigado por curtir, comentar, compartilhar. Para nós é sempre uma alegria. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Bom, um abraço para vocês.